Quer saber dos pensamentos, sentimentos e ações da pessoa que você irá mentalizar em relação a você nessa semana? Vem comigo que eu te conto tudo através das cartas do tarô. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma tiragem de tarô. Estavam com saudade de mim? Estavam com saudade? Quer dizer, quem assiste as minhas lives não tava com saudade, né? Porque tava me vendo aí todo dia. Mas quem fica aqui só com os vídeos gravados, acredito que vocês estavam com saudade. Fiquei alguns dias aí sem gravar vídeos porque tava na correria para finalizar o curso de tarô que eu fiz para vocês. Então, logo mais vocês terão novidades, tá? Para aqueles aí que sempre me pediram curso. Logo mais vocês terão, logo mais não, logo menos vocês terão novidades. E é isso, por isso que eu não estava gravando, que eu estava numa correria insana, mas agora vamos voltar com os vídeos normalmente, tá? Então quero pedir desculpa aí para vocês, mas porque, como eu estava até comentando lá na live, eu sou só uma, né, gente? Eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo, não. Então tem hora que a gente tem que priorizar algumas coisas, porque se eu não priorizasse o curso eu não ia conseguir terminar ele. Então, já que eu terminei praticamente, voltando aqui então para as nossas leituras, tá? Vamos saber como será aí a semana de vocês, né? As energias para essa semana, a mente, o coração, as ações dessa pessoa. Então, desde agora já traga a pessoa à sua mente. Vai vendo com qual dessas três opções você mais se sentiu conectado. Hoje a nossa pedrinha de número 1 é a pedrinha laranja. Pedra de número 2 é a pedrinha verde. E a pedra de número 3 é a pedrinha roxa, que é a pedrinha ametista. Vejam aqui então com qual dessas três vocês mais se sentiram conectados. Como vocês já sabem, sempre dou início com a opção de número 1, então vou dar início com a pedrinha laranja. E caso você ainda não tenha escolhido a sua pedra, pause o vídeo para você poder escolher, tá bom? Vamos então para quem se conectou com a pedrinha laranja de número 1, vamos lá. Para você que se conectou então com a opção de número 1, vamos começar perguntando aqui como estarão as energias para essa semana. E aí, tarô, como estarão as energias dessa pessoa que o consulente de número 1 está mentalizando em relação ao consulente nessa semana? Vamos ver. Sucesso, orientação e amistosidade. Gostei. Gostei das energias. Muito boa, viu? Muito boa mesmo. Vamos ver como estará a mente dessa pessoa em relação a você. E aí, tarô, como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente de número 1? Vou até ver se eu chego a essa pedrinha aqui. Arcano do Sol. 8 de espadas. Chegar um pouquinho mais pra cá. E 5 de ouros. Isso. Agora vamos ver o coração. Coração dessa pessoa em relação a você nessa semana. E aí, Taro, como estarão os sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente de número 1? Dois de ouros, 6 de ouros e os enamorados. Gostei. Nossa, muito bom, hein? Muito bom. Vamos ver as ações. Como estarão as ações dessa pessoa em relação a você nessa semana? E aí, tarô, as ações dessa pessoa em relação ao consulente nessa semana? Mais 3 aqui. 7 de ouros. 6 de paus e cavaleiro de ouros. Ó, muito bom.
Bom, vamos para quem se conectou então com a opção de número 1 aqui, dar início falando um pouquinho da energia. Como estará a energia dessa pessoa em relação a você? Uma energia muito boa, viu, gente? Eu gostei da leitura aqui de vocês de forma geral, de todas as cartas ali que saíram. Achei que tá uma semana muito, 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 muito boa mesmo para vocês, viu? As energias estão maravilhosas, saiu energia de sucesso, orientação e amistosidade. Então as energias essa semana estão muito boas. Tá muito boa a energia para interação entre vocês. Tá muito boa a energia para vocês se conectarem, para vocês ali dividirem coisas, tá? Sabe, dialogar ou dividir, compartilhar momentos. Eu falo até por conta das cartas que saíram aqui na energia de ação, tá, gente? Então eu vejo aqui que provavelmente essa pessoa que você mentalizou é uma pessoa mais lentinha, só que por mais que essa pessoa seja uma pessoa mais lentinha, porque saiu até o 7 de ouros aqui, né? E junto com o cavaleiro de ouros, o que deixa ele um pouquinho mais lento, mas tem energia de ação, tá? Talvez de uma forma mais lenta, mas tem. Eu vejo uma energia de ação aqui. Então eu vejo assim, que tem essa coisa da interação, tem essa coisa da abertura emocional. Gente, olha no coração, saiu os enamorados, uma carta de sentimento muito forte. Junto com o 2 de ouros e um 6 de ouros, que são cartas muito equilibradas quando diz respeito a sentimento, né? Me traz um equilíbrio emocional. Então eu vejo uma pessoa muito aberta. Uma pessoa muito aberta emocionalmente falando aí para você nessa semana. Silvia, tem alguma parte desafiadora? Acredito que no plano da mente. Aqui no plano da mente eu vejo alguns desafios ali, nesse campo mental. Uma certa dificuldade, talvez, de discernir o que é real do que não é. E qual que é a dica que eu daria para vocês? Sabe quando a pessoa não tá muito bem conseguindo enxergar aquilo que é real, aquilo que não é, e talvez tendo alguns desafios mentais ali, em relação a ilusões? Como que eu posso, Silvia, resolver essa questão aí da mente? Você pode resolver deixando as coisas muito claras para essa pessoa aí. Por quê? Você não precisa deixar essa pessoa confusa, né, com relação a você, porque os pensamentos que eu vejo voltados para você podem ser carregados ali de uma certa, olha aqui, o 8 de espadas saiu no centro da energia, gente. O 8 de espadas é muito aquela coisa da pessoa cercada de ilusões que às vezes prende a pessoa. Então, o que você pode fazer? Você pode, né, ir quebrando essas ilusões, deixando muito claro para a pessoa aquilo que você quer, como você é, fazendo a pessoa se sentir segura com você. Eu sempre falo para vocês, Cavaleiro de Ouros, ele precisa se sentir seguro para ele se abrir, para ele se movimentar, para ele fazer com que as coisas evoluam. Então, independente da situação que vocês estão vivendo nesse momento agora, esse Cavaleiro de Ouros precisa se sentir seguro com você. E as energias estão muito boas nessa semana para que as coisas se desenrolem, tá bom? Então eu diria que as energias estão incríveis. Se você tiver algum contato com essa pessoa, o que pode acontecer, tá? Pode ser que demore um pouquinho aí, né? Como eu disse, talvez até semana que vem aí, mas eu acredito que pode haver um contato. E o que acontece? Se esse contato realmente existir, deixe as coisas muito claras, tá? O sol, ele pede clareza nesse plano da mente, que é deixar para o outro muito claro aquilo que você quer, aquilo que você deseja, tirar essas ilusões que a pessoa carrega e fazer com que a pessoa se sinta mais segura com você. De resto, as energias estão boas, os caminhos estão abertos, tem energia de movimentação dessa pessoa, uma movimentação lenta, mas existe a possibilidade, ó, o 6 de paus trazendo vitória aqui, sucesso. E olha só, prestem atenção nisso daqui. Saiu o 6 de paus aqui e saiu o 6 de paus aqui também. E essas cartas são cartas muito boas, de vitória, de sucesso, das coisas acontecendo como você gostaria. Então eu acredito fortemente aqui que a leitura de vocês está incrível, que a semana de vocês pode ser uma semana muito, muito boa. E é uma semana onde essa pessoa estará emocionalmente falando, muito conectada a você, muito ligada através do sentimento. E eu achei isso daqui muito bonito, tá bom? É isso então.
para vocês que se conectaram com a opção de número 1. Vamos para quem se conectou com a opção de número 2. Vamos lá? Então vamos lá, para quem se conectou aqui com a segunda pedrinha. Uma excelente semana aí para vocês que se conectaram com a opção de número 1. E para quem se conectou com a segunda opção, vamos começar vendo as energias para a semana? Vamos ver as energias para a semana, como estarão as energias para essa semana. E aí, tarô? Como estarão as energias dessa pessoa que o consulente de número 2 está mentalizando em relação ao consulente nessa semana? Já caiu uma carta ali. O rebelde, condicionamento e os amantes. Tá. Pessoal. Vamos ver melhor aqui. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você nessa semana. Tarô, os pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente nessa semana. Cinco de paus, o pendurado e 2 de paus. Vamos ver agora o coração, né? Os sentimentos dessa pessoa em relação a você nessa semana. Os sentimentos dessa pessoa em relação a você nessa semana. Rainha de paus com 10 de paus e 8 de paus. Energia da paixão, do desejo. Vamos ver as ações dessa pessoa em relação a você nessa semana. As ações dessa pessoa em relação a você nessa semana. Três de espadas, a imperatriz e cavaleiro de paus, olha. Vamos lá então para quem se conectou com a opção de número 2. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acredito aqui que tem uma energia até bacana, tá? Claro que tem alguns desafios aqui também, mas tem uma energia até bacana. A gente saiu a carta do condicionamento no centro da energia da semana. Só que em cima do condicionamento saiu o rebelde. O que que isso significa? Bom, gente, o condicionamento é quando as situações ou as pessoas ao redor estão tentando colocar essa pessoa numa caixinha. Sabe? Você precisa caber nessa caixinha. Tipo assim, você não pode ser quem você é, você não pode fazer o que você quer, você precisa caber nessa caixinha. Só que isso em relação ao amor. Em relação a quem ele deve gostar, com quem ele deve ficar, ou ela, né? Só que a energia do rebelde é alguém que quebra com isso, tá? Então, o rebelde ali, junto com o condicionamento, sempre me traz essa sensação, né? Tentam me colocar numa caixinha, tentam dizer o que eu posso ou não fazer, o que eu posso ou não ser, e eu chego ali meio que quebrando com essas correntes, porque o rebelde aqui nessa carta ele quebra as correntes. Então é como se estivesse quebrando as correntes do condicionamento que tem relação ali com a vida afetiva. Isso significa que se a pessoa estava de alguma forma meio distante de você, meio afastada por conta de coisas desse tipo, né? Ah, Silvia, realmente, tinha algumas questões ali que pegava para essa pessoa, ou opiniões de terceiros, né, que estavam impedindo essa pessoa de estar comigo. Eu acredito que essa semana isso se rompe, tá? Essa energia aí de alguma forma se rompe. Então me traz uma sensação, sim, que pode, essa pessoa que você mentalizou, pode se movimentar em relação a você nessa semana, tá?
Muito cuidado com a forma com que você vai receber essa pessoa, porque aqui me parece que vocês têm coisas para resolver. No quesito emocional, me parece que pode ter ficado coisas mal resolvidas e eu vejo você uma pessoa muito ferida. Talvez você seja uma pessoa que aguarda uma procura dessa pessoa, mas que você esteja ferida também. Se esse é o seu caso, quando essa pessoa retornar, cuidado com a forma ali com que vocês vão conversar sobre isso, tá bom? Para que não gere ali nenhum desentendimento, nenhum conflito aí entre vocês. Mas como eu disse, tem energia de movimentação dessa pessoa em relação a você. Ele rompe com as correntes e ele se movimenta. Olha o Cavaleiro de Paus aqui. O Cavaleiro de Paus é uma carta forte de movimentação. E é uma movimentação rápida, por isso que eu acredito que pode acontecer ainda nessa semana. Essa pessoa é alguém que tem pensado muito a respeito do que vocês viveram, principalmente se houve algum conflito entre vocês. Aqui tem o enforcado, ó, com a mente muito voltada para o passado, e o passado aqui é o 5 de paus, que é algum conflito que vocês podem ter vivenciado, e essa pessoa tá com a mente muito focada nesse conflito, mas também tá pensando em futuro. Então é aquilo, a pessoa volta lá no passado para pensar em algumas coisas que vocês viveram, refletir sobre algumas questões que possam envolver alguns conflitos, mas também tá pensando lá na frente e tá planejando algum passo. Por isso que eu acredito que tem a possibilidade de haver uma movimentação. Aqui eu vejo uma carta de planejamento e aqui eu vejo uma carta de ação. Então, é bem provável que essa pessoa se movimente em relação a você nessa semana, tá? Aqui, pessoal, o sentimento, vamos dizer assim, que vai estar mais em alta essa semana é o do desejo, da paixão, da atração. Só saiu carta de paus. E carta de paus me remete muito, né, a essa coisa da química, da ligação que pode existir entre vocês nesse campo da atração, do desejo. E eu acredito fortemente aqui que esse seja o sentimento, vamos dizer assim, que vai estar mais em alta nessa semana, tá? A paixão, o desejo, a atração. Por isso que eu falei que de forma geral eu acredito que não vai ser uma semana ruim, porque tem possibilidade de movimentação, tem essa energia do desejo e da atração em alta, né? Tem um planejamento em relação a uma ação. Então, acredito que não vai ser uma semana ruim para vocês, não. Vocês só têm que tomar cuidado com as feridas que vocês carregam em relação a essa pessoa, para que isso não gere mais conflito entre vocês, principalmente quando vocês forem conversar sobre isso. E, energeticamente falando, a pessoa está rompendo com alguns condicionamentos e isso eu acho que é uma energia muito bacana. É como se fosse a pessoa dizendo, né? Eu quero ser eu quero poder fazer o que eu quero poder viver o que eu desejo. Então, tem essa energia de rompimento com condicionamentos ali, tá bom? É isso, pessoal, para vocês que se conectaram com a opção de número 2, uma excelente semana para vocês, não só na área do amor, mas em todas as áreas aí, tá bom? Vamos para quem se conectou com a pedrinha de número 3, vamos lá? Para quem se conectou com a opção de número 3, vamos perguntar aqui então como estão aí as energias dessa pessoa que você, consulente de número 3, está mentalizando em relação a você nessa semana. E aí, tarô? Como estão as energias dessa pessoa que o consulente de número 3 está mentalizando? Opa, já virou uma carta aqui. Em relação ao consulente nessa semana. Participação, florescimento e inocência. Nossa, muito boas energias, hein? Muito, muito, muito boas. Vamos ver como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação a você nessa semana. E aí, tarô? Como estarão os pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente nessa semana? Os pensamentos.
Rainha de paus, 3 de espadas e o pendurado. Interessante. E como estará o coração dessa pessoa em relação ao consulente, tarô? Qual o sentimento aí que estará vibrando mais alto nessa semana em relação ao consulente de número 3? Qual o sentimento? Arcano da morte, arcano da justiça e 9 de paus. Ih, essa pessoa aí tá meio fechada, hein? Em relação ao sentimento, a pessoa tá meio fechada. Interessante. Vamos ver as ações. Como estarão as ações dessa pessoa em relação a você nessa semana? E aí, tarô, como estarão as ações dessa pessoa em relação ao consulente? Vamos ver as ações. Rainha de espadas, o eremita e 2 de copas. Tá fraco para movimentação. Mas vamos lá. Vou começar falando da energia. A energia tá muito boa, viu, gente? Participação, florescimento e inocência. Interessante. Apesar de ter algumas cartas desafiadoras aqui, eu vejo essa pessoa aberta. Foi essa a sensação que me deu, tá? Participação com florescimento e inocência, isso daqui me deu uma sensação de abertura. Então, eu vejo essa pessoa aberta para você nessa semana, mas não vejo essa pessoa se movimentando. Aquela coisa assim, a pessoa estará mais aberta, tá? Até mesmo para que caso você queira, talvez, conversar com essa pessoa. Só que eu não vejo a pessoa pode conversar com você, tá? Acredito aqui que a pessoa vai conversar com você, mas eu não vejo isso partindo dessa pessoa que você mentalizou. Porque aqui na ação, nós temos um eremita. Ele tá com cartas até razoavelmente boas para ação, que é Rainha de Espadas e 2 de Copas, mas o eremita, gente, é uma carta que traz a pessoa muito na dela. Apesar dessa ligação que existe entre vocês, a pessoa tá muito na dela nessa semana. Aqui eu vejo a pessoa pensando muito também, ó, em alguma ferida, porque 3 de espadas, a gente tem que lembrar que o 3 de espadas é uma carta bem delicada. E o interessante é que essa ferida tá entre vocês, tá vendo? Essa ferida tá entre vocês, então me parece que ambos os lados estão feridos e eu vejo essa pessoa refletindo, né, nessa semana sobre essas feridas que vocês carregam de um em relação ao outro. Coisas ali que pode ter dado errado, alguns conflitos que vocês podem ter vivido, a mente dessa pessoa vai estar muito nisso, nessa semana, tá? Num período de reflexão sobre essas feridas. E por conta da mente estar muito focada nessas feridas, o coração vai estar meio fechado, tá? Então, por mais que eu vejo uma energia de alguém que está até aberta talvez para algum diálogo, mas o coração, eu vejo a pessoa meio fria, meio na defensiva em relação a você. O coração pode estar meio fechado ali, tá, gente? Então, quando a gente pergunta do coração, sai a morte, a justiça e o 9 de paus. Isso daqui me traz a pessoa fria, na defensiva. Você pode até sentir que a pessoa mudou muito com você. Entende? Nesse quesito do coração, das emoções. Por isso que eu acredito que a pessoa não deve se movimentar ainda. Para aqueles que estão aguardando uma movimentação. Acredito que vai levar um tempinho aí para que isso aconteça. Temos o eremita, que é uma carta bem lenta. Então, apesar de existir uma certa abertura para diálogo, uma certa abertura ali para vocês talvez até resolverem questões que ficou pendentes, tem uma pessoa meio na defensiva no coração, em relação às emoções, né? Aquela coisa, talvez a pessoa vai, se você chamar a pessoa para resolver algo, talvez a pessoa vai até querer conversar para resolver ali, mas vai estar meio fechada, emocionalmente falando.
E se o seu desejo é que essa pessoa se conecte emocionalmente com você novamente, talvez essa não seja a melhor semana para isso, por mais que as energias estejam muito boas. Deu para entender? Porque apesar das energias estar boas, não vejo conexão emocional do coração ali mesmo, por conta da pessoa estar muito voltada para alguma mágoa ou alguma dor que foi causada, né? Alguma ferida ali que ficou ali entre vocês dois, tá bom? É isso que eu vejo aqui. Então eu vejo uma semana mais delicadinha para vocês que se conectaram com a opção de número 3. Acredito que ainda não há movimento nessa semana para aqueles que aguardam algum contato. E para aqueles que estão juntos, talvez você sinta essa pessoa um pouquinho mais distante. Não é que a pessoa não vai te responder. Como eu disse, eu vejo a pessoa te respondendo, caso você, né, esteja junto com essa pessoa. Mas talvez você sinta um certo distanciamento aqui, ó. Porque o eremita com o 2 de copas pode me trazer essa possibilidade também, de você sentir a pessoa meio distante de você, nesse quesito ali das emoções. E realmente vai haver um distanciamento emocional, tá bom? É isso para vocês que se conectaram com a opção de número 3. Eu espero que essa leitura tenha sido importante. Se foi, deixa o like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para você também não perder nenhuma notificação. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!